Antes de todas as religiões organizadas, antes mesmo do Novo Testamento ser escrito, existiu um homem que ousou escutar algo além da matéria. Seu nome era Tales de Mileto. Um filósofo, sim, um matemático também, mas acima de tudo um espírito desperto, que via na natureza a assinatura de um Criador. Tales nasceu por volta de 624 a.C., na antiga cidade de Mileto, atual Turquia. Era uma época onde a mitologia explicava tudo, desde trovões até o amor. Mas Tales ousou romper com essa narrativa. Ele queria mais do que histórias. Ele buscava a verdade. Não qualquer verdade, mas a verdade absoluta. Aquela que permanece quando todas as explicações falham. Aquela que une o céu e a terra. Tales acreditava que o universo era ordenado e que essa ordem era divina. Ele via o divino em tudo, em cada pedra, em cada estrela. Para Tales, o mundo não era caótico, era um organismo vivo. E mais, ele acreditava que a água era o princípio de tudo. Mas será que era apenas água? Ou havia algo mais oculto por trás dessa afirmação? Quando Tales dizia que tudo vem da água, ele estava falando da essência, do fluxo da vida, do elemento que se transforma, se adapta, nutre e molda. A água para ele era símbolo do espírito. Era o reflexo visível do invisível. Tales de Mileto foi mais do que um pensador, foi um mensageiro de uma nova era. Em tempos em que mitos dominavam as explicações do mundo, ele ousou fazer perguntas que ecoavam no silêncio do cosmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Seu olhar não buscava deuses distantes, mas uma ordem presente na própria natureza. Nascido na antiga cidade de Mileto, na Jônia, Tales viveu por volta do século VI a.C., em um período em que filosofia, religião e ciência ainda caminhavam juntas. Foi um dos 7 sábios da Grécia, conhecido por suas reflexões profundas e por abrir caminhos que ainda hoje influenciam nossa busca espiritual. Para Tales, tudo se originava da água. Não apenas como um elemento físico, mas como símbolo de fluidez, transformação e essência da vida. Ao apontar a água como o princípio de tudo, ele revelava uma percepção mística. A vida é movimento, é fluxo, é retorno ao essencial. Essa ideia pode parecer simples aos olhos modernos, mas na época era revolucionária. Ao invés de atribuir os fenômenos naturais à vontade dos deuses, Tales propôs que havia uma ordem natural no universo, e essa ordem podia ser compreendida, não com fé cega, mas com razão iluminada pela espiritualidade. Tales acreditava que o mundo tinha alma. Essa psique universal estava presente em todas as coisas, nas pedras, nas plantas, nos astros. Era como se o universo inteiro estivesse vivo, pulsando em uma sinfonia divina. E para ouvir essa música sagrada, bastava silenciar o ruído interior. Dizem que ele previa eclipses e estudava os astros, não por mera curiosidade científica, mas porque via neles sinais da harmonia cósmica. Para Tales, entender o céu era decifrar a linguagem dos deuses, ou, melhor dizendo, da própria criação consciente. Essa busca pela essência do mundo não era fria ou mecânica, era contemplativa, quase uma oração. Tales caminhava entre o saber e o sagrado, buscando verdades universais que pudessem guiar a humanidade para uma vida mais alinhada com a ordem cósmica. A água, para ele, não era só elemento, mas metáfora. Tudo flui, tudo muda. E nesse fluxo constante, existe um chamado à transformação interior. A espiritualidade de Tales nos convida a navegar pela existência com humildade, atentos ao que há por trás das aparências. Essa compreensão de que o universo é ordenado e vivo ressoa com tradições místicas de diversas culturas. De alguma forma, Tales tocou um ponto comum entre filosofia e espiritualidade. O mundo não é um caos, mas uma dança sagrada. Na visão de Tales, o ser humano não está separado do universo, mas inserido nele como uma partícula viva, sensível e pensante. Cada um de nós é uma expressão da mesma origem que faz as marés se moverem, que guia os ventos e desperta as estações.
Sua filosofia não era fria ou mecânica. Era uma ponte entre o saber e o sentir. Ele não buscava apenas entender o mundo, mas participar dele. Como quem se ajoelha diante de um rio e, ao tocar a água, reconhece sua própria alma fluindo ali. Tales caminhava pelas ruas de Mileto com os olhos voltados para o céu. Dizem que uma vez caiu em um buraco por estar observando as estrelas. Mas talvez ele tenha caído no buraco do mistério, aquele que revela que há mais entre o céu e a terra do que julgamos ver. Foi também um observador atento da natureza. Previu eclipses, estudou os ciclos das colheitas, buscou padrões que revelassem a inteligência por trás da existência. E sua fé estava justamente nisso, no poder de observar e compreender com reverência. Não havia em Tales um desejo de dominar o mundo, mas de escutá-lo, de decifrar sua linguagem sutil, porque ele sabia, o universo fala, mas apenas os que ouvem com a alma conseguem entendê-lo. Ao dizer que o mundo tem alma, Tales não criava uma nova religião. Ele despertava uma nova consciência, uma forma de olhar a vida onde tudo é interligado, onde o nascer do sol e o bater do coração seguem a mesma batida cósmica. Sua espiritualidade era silenciosa, profunda, sem templos ou altares. Bastava olhar para o mar, para o vento, para as estrelas. Tales via ali o templo sagrado, e cada ser vivo, uma centelha da divindade que tudo move. Muitos o chamaram de astrônomo, outros de engenheiro. Mas acima de tudo, Tales foi um iniciado. Alguém que ousou ir além do medo das divindades, além das histórias prontas, além da ignorância confortável. Ele plantou uma semente, a semente da filosofia. E essa semente não era apenas racional, era uma busca espiritual disfarçada de lógica, uma forma de reencontrar o divino na simplicidade da matéria. Quantos de nós hoje olham para a água como Tales olhava? Quantos sentem que o universo tem alma? Que somos parte de algo maior, mais sutil, mais eterno? Tales convida, ainda hoje, a mergulhar nesse mistério. Tales via no mundo algo pulsante, vivo. Ele não acreditava em um universo morto, frio. Para ele, tudo estava repleto de alma, de intenção, de propósito. A água, símbolo da fluidez da vida, era sua metáfora sagrada. Água que molda, que sustenta, que penetra as rochas com paciência. Para Tales, o princípio da vida deveria ser algo assim, invisível, mas presente em tudo, suave, mas poderosa, maleável, mas eterna. E essa escolha não era aleatória. A água conecta. Ela está no céu, nos rios, nas lágrimas, no sangue. Ela une o céu e a terra, o corpo e a emoção. Tales viu isso muito antes da ciência nomear. Seu olhar ultrapassava a superfície. Ele via por trás das aparências. Cada movimento da natureza era um sinal, cada raio de sol, uma mensagem, cada silêncio, um convite. Mas o mais belo em Tales não foi o que descobriu, foi como descobriu. Com humildade, com presença, com escuta, ele sabia que a verdade não grita, ela sussurra. E só quem silencia dentro, escuta. Seu legado não está apenas nos livros de história, está nas perguntas que ele nos deixou. O que é a vida? O que sustenta tudo? Há algo além da matéria? Podemos ouvir o universo? Tales não nos deu respostas prontas. Ele nos ensinou o valor da busca, da jornada interior, de caminhar com os olhos voltados ao céu, mas com os pés enraizados na terra. E mesmo quando zombaram dele por cair em um buraco enquanto olhava as estrelas, ele não recuou, porque só quem ousa cair no mistério pode um dia tocar a eternidade. Tales compreendia que a alma humana é um reflexo do cosmos, que nossa inquietação, nossa sede por sentido, é um eco da voz divina que pulsa em tudo o que vive. Seu pensamento era semente, e toda semente precisa do invisível para crescer, da escuridão da terra, da umidade silenciosa, da fé de que, mesmo sem ver, algo está brotando. Ele nos lembrou de olhar para a vida como quem contempla um milagre, de não banalizar o nascer do sol, de perceber que cada batida do coração é um poema da criação. Enquanto o mundo moderno corre, se distrai, se perde em ruídos,
Tales ainda nos convida. Pare, escute, observe. Há uma sabedoria que não está nos livros, mas no sopro do vento. Não é à toa que, milênios depois, ainda falamos dele. Não apenas pelo que pensou, mas pelo que despertou. Uma chama, uma curiosidade sagrada, uma reverência pelo mistério. Quantos hoje vivem anestesiados, esquecendo que fazem parte de algo grandioso? Tales nos sacode, nos tira do sono da ignorância. Ele acende uma vela no meio da escuridão, e a luz dessa vela ilumina um caminho, o do autoconhecimento, da conexão com o todo, da busca pela origem. Um caminho que não se percorre com os pés, mas com a alma. O primeiro filósofo da história não foi um homem frio. Foi um homem apaixonado pelo universo. Um homem que escutava o murmúrio das águas e o silêncio das estrelas. Ele via Deus onde os outros viam apenas elementos. Via sentido onde os outros viam acaso. Via união onde o mundo via separação. Sua lente era a do sagrado. Ele via Deus onde os outros viam apenas elementos. Via sentido onde os outros viam acaso. Via união onde o mundo via separação. Sua lente era a do sagrado. Hoje, você pode estar em qualquer lugar. No trânsito, no quarto, em meio a dúvidas. Tales ainda te fala. Sua voz ecoa. Olhe para dentro, olhe para o céu. Tudo está conectado. O verdadeiro conhecimento começa com admiração, com aquele brilho nos olhos diante do inexplicável. Tales não quis explicar tudo, quis admirar tudo. E isso já era sabedoria. Ao nos dizer que tudo veio da água, ele não falava só da origem física. Falava do movimento, da leveza, da capacidade de adaptação. Elementos da alma desperta. Para Tales, a vida era dança. O cosmos era música. E nossa tarefa era aprender a dançar em harmonia com essa sinfonia invisível. Sem resistir, mas fluir. Sua simplicidade era profunda. Como o mar calmo que esconde abismos, ele não gritava suas ideias. Murmurava, como as ondas suaves que transformam a pedra com o tempo. Nos tempos atuais, onde tudo é pressa, consumo e distração, lembrar de Tales é um ato de resistência. É dizer: eu escolho escutar, eu escolho sentir, eu escolho reconectar. Não é preciso ser filósofo para viver com alma. Basta estar presente. Basta admirar o céu com a mesma inocência de uma criança. Basta confiar que há algo maior nos guiando. A espiritualidade que Tales propunha não precisava de dogmas. Bastava um olhar sensível, uma mente aberta, um coração humilde diante do mistério da existência. Ele não dividia o mundo entre matéria e espírito. Para ele, tudo era uno. Um oceano onde cada gota tem consciência. Um universo onde cada partícula tem alma. Esse pensamento ainda pulsa, mesmo que abafado. Ainda vive em nós. E se você já se emocionou com o nascer do sol, ou sentiu algo ao olhar as estrelas, você ouviu Tales. Tales não morreu. Ele vive em cada busca sincera, em cada alma que se recusa a viver no automático, em cada espírito que deseja escutar a voz do universo. E essa voz ainda sussurra, mesmo no caos. Ela te chama para dentro, para silenciar, contemplar, sentir. Tales foi o primeiro a escutar. Você pode ser o próximo. O legado de Tales é um convite, um chamado à escuta profunda, à conexão cósmica, ao despertar interior. Não como um conceito, mas como uma experiência viva. A água continua fluindo, o universo continua dançando. E você está dentro dessa dança, não está separado. Nunca esteve. É parte da mesma canção silenciosa. Que você possa hoje, ainda que por um instante, parar, respirar, sentir e reconhecer. Você é um milagre em meio a outros milagres. E tudo tem alma, como Tales dizia. Que essa reflexão te reconecte com a essência, com o invisível, com a sabedoria que habita em você. A voz que Tales ouviu ainda ecoa. E agora, ela chama você.